Um outro aspecto importante quando a gente está estudando tempos verbais é distinguir forma verbal de tempo verbal, né? A forma verbal é o que acontece com o verbo. Tempo verbal, ele está falando do conceito de tempo, né? Então lembre-se, se eu coloco aqui uma linha do tempo e algo aconteceu aqui, há um tempo verbal. E às vezes eu não faço isso só com um verbo, eu tenho que fazer uma construção inteira. Deixa eu deixar mais explícito. Vamos pegar o particípio passado do português, que é esquecido. Só esquecido é só alguma coisa que a gente faz com o verbo, esquecido. Mas a gente pode ter diversos conceitos, né? A gente pode dizer que algo foi esquecido, então a gente pode ter voz passiva, a gente pode dizer eu tenho esquecido muitas coisas, a gente pode dizer que é um livro esquecido, estou usando como adjetivo. Então, o que eu vou fazer com a forma do verbo pode ser um tempo verbal, pode ser até outras coisas, um adjetivo, etc. Okay? Então, basicamente é só como que eu mudo o verbo. Okay? Nesse quesito, o português é extremamente mais complexo que o inglês. Na verdade, todas as línguas latinas, elas são extremamente mais complexas que o inglês. Então, eu estou falando do francês, estou falando do espanhol, estou falando do italiano, estou falando do português, né? Do romeno, creio que sim também. Sim, o romeno é uma língua latina. Tá. O português, por exemplo, ele tem, depende do modo que você conta, ele tem nas 54 formas de um verbo. Então, peguem o verbo, por exemplo, abençoar, né? Em nome de Jesus. Abençoar, eu posso ter... primeiro uma coisa, o nome do verbo a gente chama de infinitivo, ok? No português, o nome dos verbos, o infinitivo, a gente faz com ar, ir ou or para o verbo pôr. Não necessariamente a mesma coisa nas outras línguas. O inglês, por exemplo, faz infinitivo, ou seja, o nome do verbo falando to, né? Então, em português, a gente tem abençoar, né? Não é abençoo, é abençoar, o nome do verbo. Em inglês, to bless, right? Ok, voltando para o tanto de formas verbais que a gente tem no português. Então a gente tem abençoo, abençoas, abençoaria, abençoar, abençoando e assim por diante. Então, por isso que as pessoas que falam línguas germânicas, então alemão, o inglês, que é uma língua híbrida, mas é uma língua germânica, eles têm muita dificuldade, porque a gente tem muita conjugação, a gente tem muitas formas do verbo, ok? O inglês é extremamente simples. O inglês ele tem no máximo 5 formas, mas 2 dessas formas a gente nem pode considerar forma, porque é sempre a mesma terminação, ok? Deixa eu colocar... Então, na verdade, no final das contas, são só 3 formas que a gente tem que lembrar mesmo. O resto a gente faz a mesma coisa para todos os verbos, ok? Então vamos pegar lá o verbo, por exemplo, o verbo get, que é o verbo conseguir e mais um monte de coisa. Para você conseguir, comprar, pegar. O verbo get é um verbo coringa no inglês. Quando você estiver com dúvida e não souber qual verbo usar, use o get, que as chances são muito altas que vai dar certo. Então a gente tem o get no presente, né? O got no passado e o gotten no particípio, ok? Primeira, segunda, terceira forma, que é um outro modo de chamar, ok? Quais seriam as outras 2? As outras 2 seria gets, eu vou explicar num outro vídeo, mas assim, eu nem posso considerar que é uma forma que eu tenho que lembrar, porque todos os verbos, com exceção do have, vai ganhar só S, então não tem nada para lembrar. E o getting, né? Que ganha ing, mas o ing a gente ganha para todas as formas também, ok? Então, o que a gente tem que ter em mente mesmo, são essas 3 formas aqui, ok? Mas a coisa fica mais simples ainda. Eu tô mostrando para vocês os verbos irregulares, né? Que basicamente são os verbos que eu tenho que decorar o passado e o particípio. The second and the third form.
A grande maioria dos verbos em inglês são regulares. Isso significa que nem isso você precisa lembrar, né? Então, por exemplo, o verbo like. To like, liked, liked. To wash, washed, washed. Ok. Mais um caso de verbo irregular, verbo que eu não consigo, sem memorizar, saber o passado. O verbo, por exemplo, to think, thought, thought. Perceberam que esse verbo irregular aqui é diferente desse verbo irregular aqui. Esse verbo irregular tem a segunda e a terceira forma diferentes, esse daqui tem a segunda e a terceira forma iguais, ok? Então tem mais um facilitador aqui. Por exemplo, não, vamos esquematizar tudo isso. Então os verbos em inglês, eles são divididos em regulares e irregulares. Todos os regulares, ou seja, todos os que terminam com ed, a segunda e a terceira forma são iguais. Dos irregulares, ou seja, dos que eu tenho que lembrar, porque não é só colocar ed, alguns a segunda e a terceira forma são iguais, como é o exemplo do think, thought, thought. Um outro exemplo interessante é o to cut, cut, cut. A segunda e a terceira forma são iguais. E alguns, a segunda e a terceira forma são diferentes, como get, got, gotten. Ou, por exemplo, to go, went, gone. Ok? Bom, então percebam como é muito mais fácil do que no português. Agora imagine no português você aprende um novo verbo, o verbo sentar. Aí vai lá eu sento, você senta, eles sentam. Eu sentei, eu sentaria, sentara, sentamos, sentará e o diabo 4. Aqui não, aqui é extremamente simples. Algum só você tem que memorizar. Bom, percebam o seguinte, até agora a gente não está falando de tempo verbal. É como o nosso, qual que foi? Esquecido, que eu usei no português. Esquecido é um modo, é o que eu fiz com o verbo, né? O que eu fiz com o verbo. Agora eu tenho que colocar esse verbo numa construção e aí sim eu vou poder falar que é uma coisa que aconteceu no passado, vou poder desenhar uma linha do tempo aqui. Mas por enquanto é só coisas que podem acontecer com os verbos.